Nem todo mundo que vestiu a camisa do Corinthians virou ídolo. Alguns jogaram anos, marcaram gols, levantaram troféus e mesmo assim foram esquecidos. Outros jogaram menos tempos e ficaram eternos. A diferença entre um jogador e um ídolo não está nos números, está em algo que é impossível de medir. E hoje, a gente vai tentar fazer isso de um jeito que vai gerar polêmica. Garantido. Eu sei que quando você viu o título desse vídeo, provavelmente já foi mentalmente montando sua lista. É quase certeza que a lista que você tem na cabeça é diferente da que você vai ver aqui. Isso é bom. Isso significa que o Corinthians tem tantos ídolos que é impossível todo mundo concordar com o ranking. Mas antes de você sair xingando nos comentários, assiste até o final, porque tem pelo menos 2 nomes que você provavelmente não esperava. Vamos começar? Número 10. Cássio. Começar pelo goleiro pode parecer estranho. A maioria dos rankings coloca goleiros no esquecimento, como se fosse um detalhe da história. Mas Cássio não é um detalhe, ele é um capítulo inteiro. O cara chegou ao Corinthians em 2012, logo depois do título da Libertadores. Qualquer um que chegasse naquele momento estaria fadado a ser comparado com o passado, a ser cobrado por algo que ele não tinha participação. Mas o Cássio fez ao contrário. Ele criou o próprio passado, ficou mais de uma década no clube, virou goleiro de mais vezes em campo na história do time. E o mais importante do que isso, virou referência emocional para a torcida. Tem um momento específico que define o Cássio como ídolo, o título do Campeonato Brasileiro de 2015, quando o Corinthians foi campeão numa tarde contra o Sport e ele simplesmente estava lá, firme, seguro e inabalável. Ele não precisou fazer defesas mirabolantes, ele precisou ser o Cássio, e isso foi o suficiente. O que torna o goleiro ídolo não é só a defesa impossível, é a presença, é a torcida saber que, com aquele cara na meta, o time vai brigar, e é por isso que o Cássio merece estar nessa lista. Número 9. Neto. Neto é aquele tipo de jogador que você ama ou odeia, mas que você nunca ignora. E talvez seja exatamente isso que define um verdadeiro ídolo do Corinthians. A capacidade de provocar reação. Neto jogou no Corinthians em 2 períodos, mas foi na década de 90 que ele virou o símbolo. Era o jogador que brigava com o árbitro, com o adversário, com o companheiro, com a diretoria e ainda assim a torcida estava ao seu lado, porque ele representava o que a torcida sente: raiva, paixão e intensidade. Mas não foi só atitude. O futebol de Neto, como meia, era diferente. Ele tinha visão de jogo, sabia a hora de arriscar e tinha personalidade para carregar o time quando precisava. Num jogo que o Corinthians passou por altos e baixos brutais naquela época, Neto era quem levantava quando a situação ficava feia. Fora de campo, ele virou comentarista, e aí a relação com a torcida ficou ainda mais forte. Mas tudo o que ele representa hoje, o amor raivoso pelo clube, começou dentro de campo. Número 8. Vladimir. Se você tem menos de 30 anos, provavelmente o nome Vladimir vai te dizer pouca coisa. E é exatamente por isso que ele precisa estar nessa lista, para que a gente nunca deixe de contar essa história. Vladimir foi o primeiro jogador negro a ser capitão do Corinthians num tempo em que o Brasil ainda carregava e ainda carrega cicatrizes profundas do racismo. Aquilo teve um significado que vai muito além do futebol, mas Vladimir não estava nessa posição por caridade ou por simbolismo. Ele estava ali porque era bom, era lateral, tinha qualidade técnica acima da média e se tornou um dos líderes daquele grupo que foi campeão do Campeonato Brasileiro de 1990. Um título que o Corinthians esperou anos para conquistar de volta. A luta de Vladimir pelo Corinthians é a forma como ele carregou a camisa com dignidade durante todos esses anos, fazem dele uma figura que não pode ser apagada da história do clube. Número 7. Marcelinho Carioca. Tem jogadores que você descreve pela posição, tem jogadores que você descreve pelo estilo e tem jogadores que você descreve pela sensação que ele te dava. Marcelinho Carioca era do terceiro tipo. Quando Marcelinho pegava na bola, a torcida do Corinthians se levantava. Não porque estava esperando um passe certo ou uma jogada segura, mas porque estava esperando algo que nunca tinha visto antes. E o Marcelinho entregava isso com uma frequência absurda. Pênaltis picados, faltas que iam no ângulo de um jeito que parecia impossível, dribles que deixavam o adversário plantado no chão sem entender o que tinha acontecido. Ele chegou no Corinthians em 1994 e ficou até 2003, com algumas idas e vindas. Nesse período, foi campeão do Campeonato Brasileiro, do torneio Rio-São Paulo, da Copa do Brasil. Mas, mais do que os troféus, o que fica é a imagem. Marcelinho, com a bola no chão, olhando para o gol de falta,
e a torcida em silêncio, porque sabia que alguma coisa estava prestes a acontecer. Número 6. Tevez. Espera, antes de fechar o vídeo, sim, Carlitos Tevez está nessa lista. E não, isso não é loucura. Tevez ficou no Corinthians por apenas 2 anos, de 2005 a 2006. Tempo curto, mas o impacto foi permanente. Ele chegou no momento em que o Corinthians estava numa situação financeira devastadora, prestes a ser rebaixado, com a torcida desacreditada. E o que Tevez fez foi simples, colocou o clube nas costas. Ele corria mais que todo mundo, brigava por todo lance, marcava gols em momentos cruciais e parecia que queria ganhar aquilo mais do que qualquer outra pessoa em campo. O Corinthians não caiu para a Série B naquele ano e boa parte desse milagre tem o nome de Tevez escrito nele. Quando o jogador faz tudo isso por um clube, a torcida não mede o tempo que ele ficou, a torcida mede o que ele deixou, e o que Tevez deixou foi imenso. Número 5. Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo? Esse nome aqui vai gerar discussão, e está certo que gere. Ronaldo chegou ao Corinthians em 2009, com 32 anos, saindo de uma carreira marcada por lesões graves, que roubaram dele alguns anos que poderiam ter sido os melhores. Muita gente achou que era uma jogada de marketing, que era um nome famoso para encher o estádio, não para fazer diferença dentro de campo. Mas Ronaldo fez questão de provar o contrário. Sim, ele não é o mesmo Ronaldo de 1997. E também ninguém esperava que fosse, mas ele chegou, treinou, correu, marcou gols importantes e mostrou respeito pela camisa que vestia. Marcou 23 gols em 57 jogos e em 2009 foi campeão do Campeonato Paulista com o clube. Mas o que colocou o Ronaldo na lista dos ídolos não foi só o que aconteceu dentro de campo, foi o que ele representou para a torcida. O maior jogador de futebol do planeta em termos de reconhecimento global escolheu encerrar a carreira no Corinthians. Isso não foi casual, foi declaração de amor e, claro, a torcida retribuiu. Número 4. Sócrates. Aqui a gente entra num território diferente, porque Sócrates não era um jogador de futebol, ele era uma ideia. Médico formado, filósofo na prática, líder político dentro de campo, Sócrates foi uma das figuras mais complexas que o futebol brasileiro já produziu. E tudo isso dentro do Corinthians. Na década de 80 ele liderou a chamada democracia corintiana, um movimento que deu a voz a jogadores e funcionários dentro do clube, num Brasil que ainda saía de uma ditadura militar. Aquilo era radical, era corajoso, e Sócrates estava na frente. Mas além de tudo isso, o cara jogava muito. Com 1,92 tocava bola com uma delicadeza que parecia impossível para alguém com aquele tamanho. Visão de jogo excepcional, liderança natural, capacidade de fazer todo mundo ao redor jogar melhor. Sócrates ficou no Corinthians de 1978 a 1984. Foi campeão paulista 4 vezes, mas o que ele deixou foi muito maior que qualquer título. Deixou um jeito de pensar sobre o clube, sobre futebol, sobre o que significa pentercer alguma coisa. Número 3. Rivelino. Rivelino é um daqueles jogadores que definem uma era, não só do Corinthians, do futebol brasileiro. Ele jogou no Corinthians de 1965 a 1974 foi um dos pilares do time que dominou o futebol paulista naquele período. Mas o nome de Rivelino é inseparável da seleção brasileira de 1970, a Copa do Mundo do México, considerada por muitos o maior time de futebol de todos os tempos. Rivelino estava lá, jogando ao lado de Pelé, Tostão, Gerson, Jairzinho, e não era figurante, era protagonista. De volta ao Corinthians, ele era o jogador que fazia a torcida ir ao estádio, era o jogador que você contava para os seus filhos que tinha visto jogar. Era o tipo de talento que não se repete com frequência. A falta de Rivelino, aquele giro de corpo antes de bater, como se estivesse enganando o mundo inteiro. Virou símbolo, virou referência. E ele virou inevitavelmente ídolo eterno do Corinthians. Número 2. Edilson, o Capetinha. Edilson foi um dos maiores talentos que o Corinthians teve nas últimas décadas. Rápido, driblador, imprevisível, ele era o tipo de jogador que deixava o adversário com medo só de ver o nome na escalação. Nos anos 90 e no início dos anos 2000, o Corinthians tinha um dos times mais fortes do Brasil, e Edilson era a peça central disso. Campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão do Mundial de Clubes em 2000, o Edilson estava em tudo. E o Mundial de 2000 é onde a história ganha uma camada diferente. O Corinthians se tornou o primeiro clube sul-americano a vencer o torneio, e o Edilson foi parte fundamental daquele time que entrou para a história.
Era impossível de marcar quando estava bem, era impossível de ignorar quando entrava em campo, e a torcida amava ele por isso, por aquela imprevisibilidade que tanto assustava quanto encantava. Número 1. Essa aqui todo mundo estava esperando. Paulinho. Calma, respira. Paulinho saiu do Corinthians em 2013 depois de uma campanha brilhante. Foi campeão do Campeonato Brasileiro em 2011 e da Copa Libertadores em 2012. Mas o que colocou o Paulinho no topo dessa lista não foi só o que ele fez antes de sair, foi o que ele fez quando voltou. Em 2019, quando ninguém esperava, Paulinho rescindiu o contrato com o Barcelona, um dos maiores clubes do mundo, e voltou para o Corinthians. Não por dinheiro, não por falta de opção, mas porque queria, porque o Corinthians era o lugar onde ele queria estar. Isso não tem preço, nenhum outro ídolo dessa lista fez isso da mesma forma. Outros clubes vieram de fora, outros ficaram, outros amaram o clube da arquibancada, mas poucos abriram mão de jogar num dos maiores clubes do planeta para voltar para o timão. Dentro de campo, Paulinho era completo, chegada ao ataque, marcação, liderança, gols e momentos decisivos. O cara aparecia quando mais importava. Era o tipo de volante que fazia o time funcionar, de um jeito que você só percebia quando ele não estava. Mas acima de tudo, Paulinho virou símbolo de lealdade no mundo do futebol onde tudo é negócio, onde jogadores vão para o maior salário e pronto, o Paulinho fez diferente. E isso, no fim das contas, é o que separa de um jogador de um ídolo. E esses foram os 10 maiores ídolos da história do Corinthians. Mas agora me fala nos comentários, quem você colocaria nessa lista que eu deixei de fora? Tem algum nome que você acha que merecia estar aqui e não está? A discussão começa agora. Se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo.